A pandemia do coronavírus evidenciou uma série de questões que impedem o mundo de estar em um caminho para um desenvolvimento econômico que ande de mãos dadas com a preservação do meio ambiente, apesar de diversos acordos que propõem essa parceria, né? Nesse sentido, existe uma fórmula para a gente conseguir se tornar, para que a gente consiga nos tornar sustentáveis enquanto sociedade? Essa fórmula, eu acho que nem os cientistas de primeira grandeza têm a resposta, né? É uma fórmula de bilhões de dólares que ninguém consegue achar. Na verdade, o que acontece é que nós estamos vivendo um momento, não é de agora, eu acho que a pandemia está trazendo, está ilustrando isso de uma maneira bastante evidente, mas essa condição de crise de civilização nós já estamos vivendo há muito tempo. Essa maneira de se refletir, colocar em xeque os padrões dominantes, né, da sociedade ocidental, os padrões dominantes desse modelo de desenvolvimento que destitui o homem da sua própria humanidade e também provoca essa cisão entre natureza e sociedade. Essa crise ela já vem sendo vivenciada há muito tempo na história recente do homem, a partir do pós-industrial, né? A grande questão é que eu acho que o ser humano ele só percebe a gravidade do problema quando ele, na verdade, se confronta com uma situação de risco, né? De risco de existência, né? Então, na verdade, o que a gente está vivendo hoje é talvez uma tomada de consciência brutal de um problema que é histórico, que já vem ao longo do tempo e que caracteriza claramente essa engrenagem capitalista, né? Que, na verdade, produz desejos permanentes que não podem ser saciados e que, na verdade, alimentam toda uma engrenagem de uma sociedade de consumo que, na verdade, é insustentável. Então, você está perguntando, bom, se nós teríamos caminhos, né, para enfrentar esse tipo de problema. Eu acho que nós temos muitos caminhos. O primeiro caminho é entender que a gente estava na rota errada, né? Que essa rota ela não nos leva a lugar nenhum, né? E mais do que isso, ela gera problemas muito graves que terão efeitos lá na frente para as próximas gerações. Uma outra questão é que a pandemia também ela trouxe de uma maneira muito clara para todos nós a ideia das incertezas, né? O contexto das incertezas. Nós não podemos mais viver com a ilusão das certezas, né? Na verdade, essa pandemia talvez seja a primeira de muitas outras que mostra para todos nós que a cada momento nós vamos ter que enfrentar situações graves daqui para frente que a gente precisa estar preparado. Então, o primeiro caminho é entender que a gente estava na rota errada e que essa rota ia nos levar para uma situação cada vez mais grave. O segundo passo, a meu ver, é entender que existem alternativas, né? Essas alternativas não significa radicalizar e imaginar que de um dia para o outro a sociedade vai deixar de consumir. Isso é uma ilusão, ela vai deixar de existir segundo alguns parâmetros com os quais a gente está habituado, mas é entender que dessa maneira não é mais possível, que nós precisamos mudar essa nossa forma de viver e existir, que é baseada muito na ideia do ter humano e não do ser humano, né? Um outro caminho a pensar nisso é o que os europeus chamam de transição ecológica e solidária. Significa não apenas uma transição com base num aprimoramento das tecnologias limpas, transição energética, tecnologias que sejam mais sustentáveis em termos de organização dos modos de vida, mas também no sentido de caminhos que nos façam menos desumanizados, né? Caminhos que nos façam mais sintonizados com as demandas dos outros, né? Quando a gente fala em solidariedade, a gente está falando também num mundo que seja mais justo, no qual a equidade também seja um valor, seja um parâmetro, né? Então, eu acho que um caminho seria nós pensarmos eticamente sobre o nosso modo de viver em sociedade e pensar que uma sociedade ela só vai se manter e ser sustentável quando, primeiro, esses níveis brutais de desigualdade não acontecem, né?
e também quando nós vivemos numa situação em que a natureza pode, de alguma maneira, ter o seu próprio caminho para se recompor, né? Então, hoje nós consumimos a natureza, destruímos a natureza numa velocidade muito maior do que ela pode se recompor. Então, talvez o grande desafio é entender que nós temos caminhos, e esses caminhos passam pela revalorização da natureza e pela revalorização dos canais de solidariedade na busca de uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais sustentável. A senhora tocou em um ponto sobre questões éticas, né? Isso me faz lembrar um pouco da agenda, como é que eu posso chamar? Deixa eu ver se eu fiz o dever de casa certinho. Agendas socioambientais, tá certo? Agenda socioambiental. E aí... Agenda socioambiental. No Brasil, a gente só discute a agenda como socioambiental, porque a questão da sociedade e da natureza não podem ser dissociadas, né? Uhum. Então, aí eu tenho... os problemas sociais são problemas ambientais e vice-versa. Aí eu tenho uma pergunta sobre isso para a senhora. A gente vive em um cenário em que, no ano passado, né, uma parte considerável do Pantanal esteve em chamas, e a Amazônia entrou, o segundo semestre do ano passado também, com um aumento de 30% das suas áreas de queimadas, se comparado ao ano anterior. Enquanto há um conflito entre política e meio ambiente que, de certa forma, se apresenta como um certo caos, né, especialmente aqui para a gente, para o brasileiro. Então, eu queria entender de que maneira a agenda socioambiental pode auxiliar no combate a questões como essas citadas. Nós temos um grande problema no Brasil. O primeiro grande problema é que nós vivemos um histórico de esquizofrenia das políticas públicas, né? As políticas públicas, elas são dirigidas a determinado objetivo, mas, embora elas tenham a mesma origem, elas, na verdade, buscam objetivos completamente contraditórios. No caso do Brasil, por exemplo, a política ambiental ela é completamente contraditória com as escolhas da política agrícola, com as escolhas das políticas de energia e assim por diante. Então, a grande questão, primeiro, é entender que o Brasil, em termos de escolha política, tem que saber que caminho quer adotar, né? Não dá para você estar adotando caminhos tão contraditórios e que vão afetar o desenvolvimento do país lá na frente. Por exemplo, a gente cada vez menos tem investimento em ciência e tecnologia, educação não é prioridade, cultura não é prioridade, né? Então, na verdade, como é que nós vamos avançar como sociedade quando as políticas públicas estão atuando de uma maneira tão fragmentada e tão contraditória? Um dos caminhos seria, primeiro, eu acho que para o Brasil a economia de baixo carbono ela seria uma excelente solução para o país. Inclusive, o Brasil tem excelência nos quadros ambientais, nos quadros técnicos, nas universidades, para criar uma nova proposta de desenvolvimento em que as políticas públicas elas possam estar alinhadas com essa visão de um paradigma de sustentabilidade para que o país possa se desenvolver valorizando a floresta, valorizando a sua diversidade biológica, mas também a sua diversidade cultural, né? E entendendo que, por exemplo, que essas escolhas da agricultura intensiva, né? Da criação de gado de grande escala, tudo isso, na verdade, pode gerar benefícios de curto prazo para o produto interno bruto, para o balanço comercial, mas vai gerar um passivo ambiental e social muito maior que vai ser pago pelas gerações que virão, né? Então, um caminho seria, primeiro, o país escolher um outro modelo de desenvolvimento que valorizasse exatamente o seu diferencial. Qual é o seu diferencial? O Brasil, pelo Fórum Econômico Mundial, é o primeiro país do mundo em recursos naturais. É o 8º país do mundo em recursos culturais. Isso tudo tem um valor enorme para se pensar caminhos alternativos para o desenvolvimento. Então, por que isso não é colocado na linha de frente? Porque tem outros interesses, né? Esses interesses, eles, na verdade, eles estão atrelados a lobbies políticos que fazem com que essa escolha não seja a escolha do país, né?
Então, aí eu penso o seguinte, que com um fortalecimento do movimento social, com as novas coalizões entre a universidade e o movimento social, muitas das empresas que já estão pensando com essa leitura de transição ecológica e solidária, eu acho que a gente pode mudar o rumo das coisas, né? E sair dessa leitura, dessa narrativa de catastrofismo e partir para uma leitura de mudança paradigmática mesmo. Eu acho que o Brasil tem muito para oferecer ao mundo inteiro como inovação nessa busca de caminhos alternativos para o desenvolvimento que possam se contrapor a isso tudo que a gente está vendo acontecer no Brasil e no mundo e que a gente já entendeu que não pode dar certo. Então, a minha próxima pergunta é uma pergunta bem, acho que sobre algo que se fala, mas o que eu acho que vale a reflexão. Queria saber se é verdade que a floresta em pé ela gera muito mais riquezas do que explorada numa perspectiva extrativista, né? Que era muito nesse sentido que a senhora já vinha comentando. Já existem muitos estudos científicos, né, documentados, etc., que mostram que 1 hectare de floresta em pé vale muito mais do que 1 hectare de floresta desmatada, que vai ser usado para agricultura ou para uso florestal ou tantos outros usos, pecuária, né? Então, assim, a gente não está discutindo essa questão no vazio. Não, a gente não está falando de achismo, a gente está falando de estudos que mostram efetivamente que esse valor da floresta, porque o valor da floresta ele não pode ser simplesmente traduzido em valor monetário em tempo atual, né? Eu acho que isso é um grande equívoco, né? Imaginar que nós vamos monetarizar a natureza e transformar a natureza, na linguagem do economês, em serviços ambientais, em compensação. A natureza tem um valor muito maior do que ela possa ser quantificada em termos de dólar por hectare. Por quê? Porque, além dela ter o seu próprio valor intrínseco, no sentido de que ela, a floresta é como se fosse eu diria assim, quase que a base de existência da espécie humana, né? Ela tem valor sagrado, ela tem um valor que não pode ser monetarizado. Quanto vale, por exemplo, um bem-estar, um sentido de bem-estar durante 1 hora na contemplação da floresta? Como é que você vai monetarizar isso? A gente está falando do valor do intangível da floresta, né? Então, os economistas eles tentam, de alguma maneira, simplificar essa matemática, em termos de quantos hectares, quantas toneladas de carbono, quantas toneladas disso ou daquilo são geradas, etc. Eu prefiro entender a natureza a partir do seu valor intrínseco e também do seu valor imaterial, que não pode ser quantificado, né? E se a gente passar apenas para a economia da natureza, a gente pode provar também, se nós quisermos falar da natureza em termos de serviços ambientais, de compensação ambiental, de tudo isso, nós vamos ver que esse valor é muito maior do que qualquer outro uso. Porque o que significa a floresta para o balanço hídrico, né? para o que a gente chama de segurança hídrica? O que significa a floresta para a segurança alimentar, né? Para as correntes aéreas, para a captação de CO2. Então, tem 1 milhão de... O que significa floresta, por exemplo, para o uso turístico, né? Você pode... Existem estudos que mostram no mundo todo a tendência do aumento do turismo exatamente às áreas protegidas, as áreas de floresta em sua forma mais nativa, né? Mais preservada. O que significa isso? São milhões e milhões de dólares que poderiam, inclusive, estar sendo trazidos para o PIB do Brasil, né? Inclusive em termos de afirmação do país no cenário internacional, e que o Brasil está perdendo uma excelente oportunidade, não só de ser líder, mas também não só de ser líder na diplomacia contemporânea, mas também sendo líder num processo de mudança profunda da sociedade planetária. Aproveitando que a senhora agora falou sobre Brasil e sobre o posicionamento, né?
Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele organizou um encontro virtual, né, que foi chamado de Cúpula do Clima, e nesse evento o Brasil acabou por se isolar ainda mais, em função de um discurso bem diferente do que foi visto na ONU no final de 2020, e por promessas que são, de certa forma, inviáveis quanto à emissão de carbono, combate do desmatamento legal e entre outras questões. Eu queria saber, em um primeiro momento, qual a importância desses eventos como esse, quando a gente pensa em futuro. Esses eventos eles têm uma importância não apenas em termos de governança, né, de processo decisório, mas também é porque nesses eventos, onde todos os grandes interesses eles entram na pauta do debate, né? Então, quando os Estados Unidos eles decidem convocar essa cúpula, né, do clima, esse evento tem um sentido simbólico muito forte. Significa que o governo dos Estados Unidos, que nos últimos anos foi um dos maiores críticos da Convenção do Clima, né, ele resolve trazer para a sua pauta como tema central as mudanças climáticas. Os Estados Unidos é um dos principais emissores do mundo, né, em termos de CO2. Então, quando essa cúpula ela é convocada, a mensagem que está se dando para o mundo é que este é um tema que tem vinculação com todas as decisões dos países, principalmente os países membros da ONU, né? Queremos nós criticar a ONU, o processo de governança atual, como ele se configura, isso é uma outra discussão. Mas o fato é que, quando um tema desse vem para a pauta global, e uma pauta que é liderada pelos Estados Unidos nesse momento, significa que não só houve uma mudança, né, de posição estratégica do governo americano, como também o governo americano está mandando um recado. Nós queremos parceiros que, de alguma maneira, estejam sintonizados com essas nossas novas intenções, né? Então, o que acontece na prática? Quer dizer, hoje você tem, na Europa, a lei do clima acabou de ser aprovada, né? Ela inclusive, ela vai provavelmente afetar a restrição no caso das importações, que de alguma maneira tenham vinculação direta com o processo de emissão de CO2, desmatamento, etc. A gente tem, então, os Estados Unidos e a Europa, a própria China, que era uma dos países reticentes no Acordo do Clima, ela passa a assumir, pelo menos oficialmente, alguns compromissos, e praticamente todos os blocos do mundo já estão tocando essa agenda. E no caso do Brasil, até agora, o Brasil acreditava que poderia ter uma posição isolada nesse debate, mas ele não pode ter. Primeiro, porque o Brasil é um país emissor importante nesse debate por conta do desmatamento, né? A segunda grande questão é que o Brasil não pode simplesmente continuar isolado como está. O Brasil está completamente isolado na cena internacional. O que significa, na prática, que não só ele não tem mais a voz que deveria ter, ou que teve no passado na sua liderança nessas questões internacionais, como também isso vai significar que recursos deixarão de vir, isso vai significar que o processo de cooperação internacional vai ser afetado, isso pode significar efeitos diretos na balança comercial brasileira, né? Além de 1 milhão de outros impactos. Então, o Brasil mudou um pouco o tom do discurso antes da cúpula, mas o que acontece? O Brasil chegou na cúpula esperando obter financiamentos elevadíssimos, com o discurso de que seria importante o mundo todo contribuir. E saiu com as mãos vazias. Por quê? Porque ninguém acredita no Brasil nesse momento, né? O Brasil mostra algum tipo de resultado concreto no combate ao desmatamento, né? E nessas ações ambientais, o Brasil vai ficar isolado. O que significa isso? Significa que, mesmo no plano da economia, o Brasil hoje é um país extremamente vulnerável. Isso é mais crítico ainda quando a gente está falando do processo de retomada no pós-pandemia, né? E quando a gente entende o potencial do Brasil como sócio-biodiversidade. Então, eu acho que o Brasil, se não mudar,
rapidamente a sua lógica em termos de políticas públicas, em termos da sua posição no cenário internacional, vai perder o bonde da história. A senhora acabou respondendo a minha outra pergunta sobre esse contexto, né, de cúpula do clima e isolamento do Brasil, né, o que é muito preocupante mesmo. Então, eu vou pular essa pergunta, né, porque já foi muito bem respondida, e vou falar um pouco sobre governança global, né, que a senhora até pontuou aí. Eu queria saber se existe um ideal de governança global, refletindo sobre os desafios que a gente já começou a viver. Olha, o processo de governança global ele tá exatamente sob uma crítica ferrenha do mundo todo, né? Porque o que acontece? Toda a estrutura de governança que é centrado, por exemplo, nas agências do Sistema das Nações Unidas, no G7, né? E tudo que vem com esse processo da ONU, ele era baseado numa polaridade, que era a polaridade exatamente, né? Os Estados Unidos com a União Soviética, ele se baseou, se manteve durante a Guerra Fria, etc., no momento em que as outras lideranças eram secundárias na definição do poder global, né? Hoje, a geopolítica mudou, a geopolítica tem outra configuração, né? E nessa configuração, hoje, o ator central e que está causando todas essas tensões na cena internacional é a China, né? Então, a grande questão é como é que essa polarização China, Estados Unidos, tendo outros países, né, como países satélites nessa discussão, satélites, alguns com mais poder, outros menos, mas, por exemplo, a Rússia, o Irã, né, e tudo que está acontecendo no Oriente Médio, os países do Oriente Médio, etc., os produtores de petróleo, os não produtores de petróleo. Então, isso tudo mudou muito, o que significa que se antes se partia de uma dinâmica de poder instituído, hoje esse poder está sendo questionado, né? Está sendo questionado não só pelo processo de liderança no plano geopolítico, mas também pela questão econômica, né? Quem detém o poder econômico, as empresas, de onde vêm as empresas? Hoje em dia, com a desmaterialização de tudo e de todos, né? Como é que funciona esse poder paralelo transnacional das empresas que não são estados, né? São empresas transnacionais que, na verdade, elas de alguma maneira, elas transcendem, inclusive, todos os processos regulatórios que vêm no sistema convencional de governança. Então, nós estamos vivendo uma crise profunda do modus operandi, da configuração, da arquitetura da governança global e, muito provavelmente, isso vai ter que ser revisto, né? Porque a dinâmica atual de distribuição e de definição de poder ela não combina mais com a realidade do mundo que nós vivemos, né? E, evidentemente, que países como a China e aqueles países que estão emergindo, né? O Brasil chegou a ser praticamente a sexta, quinta economia do mundo, hoje é a 12ª. Então, o Brasil está perdendo completamente a força nessa discussão global, mas ainda é um dos países importantes, e principalmente pelo que detém, né? como recursos, não só do ponto de vista, a gente não está falando de natureza no sentido que a gente discutiu agora, mas também de recursos importantes para exportação e assim por diante. Então, o que eu penso é que nós estamos vivendo uma crise de governança global e que essa configuração vai precisar mudar. Já existe um movimento muito grande nesse sentido. E aí a gente pode falar também da questão da governança ambiental, que é um dos tópicos que a gente pretende discutir, né? Porque a gente não pode pensar em governança ambiental apenas pela leitura dos Estados-nação. Muito pelo contrário, a gente está pensando em como é que isso se estrutura por meio das novas coalizões, né? Como o movimento social se articula com atores do setor privado, com a universidade, com a academia, com
inclusive com lideranças que até agora não tinham voz. Hoje, no Brasil, o movimento de povos e populações tradicionais é um movimento poderoso, ele é silencioso, não se vê muito na mídia, a não ser quando tem uma catástrofe, quando acontece um problema grave. Mas existe um movimento poderoso que acontece, né, que é capilarizado na América Latina e que, na verdade, tem rebatimento no campo internacional e que isso não vai voltar atrás, né? O que pode acontecer são mudanças nas dinâmicas de poder, mas todas essas coalizões, elas estão existindo, elas estão resistindo, elas estão fazendo novas coisas acontecerem, né? Então, eu penso que a visão de mundo nossa tem que ser uma visão de mundo aberta para o desconhecido, aberta para o que é ainda incerto e que a gente não tem nem condições de prever diante de tantas incertezas que a gente está vivendo hoje, né? Então, professor, eu vou para a última pergunta, mas aqui eu estou vendo que talvez chegue aos 40 minutos do Zoom. Então, se aparecer mensagem, eu te interrompo e aí mando o link novamente, tá bom? Mas, para finalizar, eu queria saber se, a partir de agenda socioambiental, agendas climáticas e preservação da biodiversidade, nós somos capazes de alcançar o futuro que desejamos, brincando um pouco com o nome da conferência. Olha, eu tento ser otimista, né? Eu trabalho há 30 anos com tudo isso. Quando eu comecei a trabalhar, o arcabouço legal brasileiro, ele ainda era muito incipiente. Nós tínhamos uma Constituição maravilhosa que tinha um capítulo de meio ambiente, né? Foi a primeira Constituição que teve isso como objetivo, né? E nós tivemos, a partir daí, uma evolução fantástica, com todos os problemas que nós tivemos que enfrentar, uma evolução fantástica no plano do arcabouço legal, no plano de formação de pessoal de altíssimo nível, no plano de fortalecimento das organizações não governamentais que trabalham com a pauta socioambiental. Então, assim, o Brasil ele foi um país de ponta, de linha de frente em todos esses anos, né? Até recentemente, e ele mostrou que era viável, quer dizer, estava mostrando que era viável buscar um outro caminho pela valorização da biodiversidade. Nós somos um país do mundo que nós detemos uma das maiores áreas em áreas protegidas, né? A maior extensão de áreas protegidas, e que, na verdade, isso tem uma importância fantástica, não só para o Brasil, como para o mundo, né? Então, eu penso o seguinte, que nós estávamos num caminho certo, que a gente sabia que podia dar certo, com todas as dificuldades que tínhamos que enfrentar, porque, na verdade, o movimento socioambiental, eu prefiro sempre falar do socioambiental, porque eu acho que a gente precisa acreditar que essas coisas andam juntas, né? Apesar de toda a dificuldade que a gente viveu, a gente teve muitas conquistas ao longo dos anos, né? Então, por meio dessas conquistas e por conta de todas as dificuldades que a gente viveu até chegar aqui, é que eu acredito que outro caminho é possível. E o outro caminho é possível exatamente pela valorização da biodiversidade e a valorização da diversidade cultural brasileira, né? No meu ponto de vista, o Brasil é um dos poucos países do mundo, eu não quero ser muito utópica na minha análise, nem ser ingênua na minha análise, mas eu acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo que poderia liderar essa mudança, né? E quando eu digo isso, eu não falo sozinha, não. Tem muitos cientistas e sociólogos, alguns europeus, outros americanos, que acreditam nisso também. Por quê? Porque nós temos todos... Primeiro, nós vivemos uma história de crises permanentes e sempre tivemos a condição de enfrentar e superar essas crises. A segunda grande questão é que nós temos uma população de mais de 200 milhões de brasileiros, né? Essa população faz... A gente tem uma diversidade regional incrível, né? E o que nos faz, inclusive, ser de difícil gestão como país, exatamente por conta dessa diversidade regional, de culturas e tudo isso. Então, eu penso o seguinte, nós temos todos os elementos, né? Todas as pistas para avançarmos nesse sentido de resgate primeiro,
eu diria assim, desse resgate do que nós somos, em primeiro lugar, né? Eu acho que o Brasil, eu acho que ele vive eternamente uma crise de identidade, que vem desde a colonização, né? Quem somos nós, exatamente como nós nos situamos nesse mundo, e também a crise de identidade, por muitas vezes o país não se sentir à altura dos demais, né? É como se fosse um país assim, nós somos, como dizia o De Gaulle, né? É um país que vai ser sempre um país do futuro, né? Eu acho que não, eu acho que o país é um país do presente, que pode ser um país de um futuro permanente, dos amanhãs desejáveis, mas se fizer as escolhas certas, né? Nesse momento, nós não estamos fazendo as escolhas certas, mas eu acho que o mundo está dando tantas reviravoltas, o mundo está passando por uma transformação tão violenta que, a meu ver, não vai ter outro caminho e talvez nesse momento o país se redescubra.